Por que a Europa está ficando para trás? Por que um continente tão rico se afunda em um mar de burocracia sem fim? Um continente que já foi protagonista ao longo da história e agora está cada vez mais apequenado e marginalizado no panorama geopolítico global, sem inovações, sem tecnologias essenciais, sem crescimento e desindustrializado. Qual será o futuro do velho continente? É isso que vamos descobrir agora no Universo Geopolítica, seu canal de História, Economia e Geopolítica. Muito obrigado por nos acompanhar e vamos para o vídeo. Para entendermos como a Europa chegou a esse atual nível, precisamos compreender um pouco de sua história. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de parar com as guerras fratricidas e genocidas, que dizimaram milhões de pessoas e destroçaram a infraestrutura de inúmeros países, entre as grandes potências europeias, os europeus decidiram pôr um fim a tudo isso e celebrar a paz. Porém, não uma paz frágil como em 1919. Eles aprenderam com os erros que levaram a uma guerra mundial subsequente cada vez maior e mais trágica. E ao invés disso, celebraram uma paz concreta, durável e estável. Isso só foi possível pela união de esforços diplomáticos entre os vários países do continente, sem mais um desejo de vingança e retaliação, não se tratando mais como inimigos. Agora seriam vizinhos estáveis e parceiros econômicos de longa data. A união de esforços para a reconstrução econômica e social dos países europeus resultou em décadas de crescimento econômico e estabilidade social e política. Antes, os países europeus eram hostis e rivais, cedendo lugar aos poucos a uma maior colaboração em parcerias econômicas de longa data para construir um futuro mais harmônico e estável. Foi por meio desse esforço diplomático genuíno que resultou na união governamental para gerir os recursos naturais, atômicos, energéticos e econômicos europeus, para melhorar os diálogos para a paz continental e acelerar a recuperação dos países e o crescimento econômico acelerado. Organizações foram criadas para a cooperação diplomática mais estreita entre os países europeus, como a SECA, a Comunidade Europeia, entre outras entidades que puseram fim aos sentimentos de rivalidade e insegurança crescente. Em seu lugar, se desenvolveu um clima de cooperação, diálogo e fomento ao crescimento econômico continental. Essas iniciativas em prol da cooperação, diplomacia, diálogo e a formação de organismos internacionais de manutenção de paz por meio da administração conjunta de recursos econômicos e naturais por países vizinhos europeus foi vista como um exemplo a ser seguido. Mercosul e União Africana em grande medida seguiram o exemplo europeu de cooperação e integração diplomática e econômica. Nesse período de reconstrução pós-guerra, a Alemanha foi o motor europeu desse crescimento, que possibilitou uma reconstrução econômica rápida, com acelerada industrialização, com um aumento incrível no poder de compra pela maior parte da população alemã, mas ela não estava só. A França, os Países Baixos, a Itália e outros países europeus cresceram em grande volume, mas em menor medida que os alemães. A União Europeia substituiu a Comunidade Europeia e ampliou ainda mais o alcance da integração continental em vários níveis, aprofundando a afinidade dos países do bloco, aumentando as oportunidades de parceria econômica e potencializando o poder econômico da organização, se tornando até então o maior bloco econômico do mundo, com grande poder de investimento. A União Econômica e Monetária, promovida pela União Europeia, foi um grande marco no avanço da integração europeia, um patamar de cooperação e unidade jamais vista antes. O que possibilitou a criação de imenso mercado consumidor, com grande poder de compra e com alto grau de investimento do mundo. Assim, tudo mostrava que o futuro da Europa estava consolidado. Haveria mais e mais expansões, o modelo europeu de integração não teria fim em um futuro próximo, promovendo o tão almejado crescimento econômico, com menor desigualdades sociais e o maior poder de compra pela população. Contudo, quem um dia, na década de 2000, apostou nisso estava redondamente enganado. O futuro se demonstrou profundamente hostil à Europa. Decisões equivocadas, mal planejadas, desindustrialização acelerada, investimentos pesados em indústrias do século passado, escolhas geopolíticas desastrosas. Todo esse cenário refletiu em um continente europeu que vê sua ruína muito mais perto a cada dia. Primeiro, o euro é a peça fundamental dessa equação. Ao unir países diametralmente opostos economicamente em uma mesma base monetária, você destruiu o futuro dos países europeus economicamente menores. Esses países ficaram marginalizados e dependentes, com grandes dívidas que arruinaram seus orçamentos públicos, não tendo liberdade de tomada de ação para manejar sua própria moeda e economia, e com isso ficaram reféns de um gigante continental que é a Alemanha. A Alemanha dita as regras do continente e os países menores obedecem. Se endivida e se empobrece às custas do sistema europeu. O erro foi não ter diversificado a economia dos países europeus menores, não ter elaborado planos diversificados de industrialização nos mais diversos setores da economia para que esses países pequenos europeus apoiassem a Alemanha,
ao invés de ficarem dependentes e presos de sua economia. Na realidade, os países europeus menores continuaram com sua base agrário-exportadora, com produtos primários com pouco valor agregado, sem industrialização, tendo que suportar o peso de uma moeda forte que favorece as importações, enfraquece as exportações e não abre margem para superávites comerciais, o que impossibilita que os países europeus menores fechem o orçamento no azul, ficando endividados com o FMI, o Banco Mundial e com a Alemanha. Os elaboradores da União Econômica não tomaram a difícil decisão de apoiar a unificação fiscal europeia, unificando bancos centrais para evitar crises e dívidas gigantescas. Com isso, os orçamentos dos países europeus continuam divididos, enfraquecendo o bloco com incertezas, crises e insolvências crescentes que afastam investidores. Em segundo lugar, a enorme burocracia europeia atrapalha a formação de grandes empresas, apesar do incentivo governamental pela desburocratização, mas ainda há muito o que melhorar nesse setor. Na Europa, apenas a ASML dos Países Baixos é uma líder no setor de microchips, semicondutores e inovação tecnológica. As grandes empresas europeias se notabilizaram por investirem maciçamente em indústrias antiquadas do século passado, dando pouca importância para as indústrias de transformação e para o setor tecnológico do século XXI, que marca o atraso europeu. Em terceiro lugar, a falta de assimilação cultural dos imigrantes que vieram nos anos de grande crescimento econômico dos anos 1960 até 1980 em busca do grande sonho europeu, agora estão marginalizados em bairros e guetos periféricos, precários e com péssima infraestrutura, reforçando o sentimento de cidadãos de segunda classe com pouco acesso a direitos e oportunidades econômicas expostos a toda sorte de violência e a ações de organizações criminosas. Em quarto lugar, a falta de inovação tecnológica e o ambiente de negócio saudável cria um cenário de crescente falta de empregos, uma economia cada vez mais precarizada e informal, incidindo em um aumento substancial no preço de itens básicos do cotidiano, ao mesmo tempo que o poder de compra da população como um todo, por ter menos empregos e renda, diminui a cada ano. Assim, a Europa vive uma espiral de crises, onde o efeito de uma característica da crise europeia invariavelmente incide em outro, aprofundando suas trágicas consequências para a sociedade como um todo e enfraquecendo ainda mais todo o continente. A Europa é um gigante com pés de barro, longe de todo o seu enorme potencial, uma potência que insiste em dormir e não vigiar a própria vizinhança, insistindo em erros primários que a conduzem em maior sofrimento para a sua população, que vê o orçamento das famílias ficar cada vez mais apertado, sonhando com um futuro melhor que nunca chega e assolado por dívidas maiores, sem acesso a emprego estável e digno. Por tudo isso e muito mais, a Europa, antes de um continente de oportunidades e experiências, hoje se torna uma terra que afugenta os jovens e a inovação e abraça as burocracias, as divisões, a segregação e a marginalização dos migrantes. Até quando a Europa manterá esse estado de coisas tão ruinoso e que está levando ao inevitável colapso se nada for feito? As decisões dos líderes europeus impactaram o futuro do mundo. Porém, cada vez mais essas decisões são menos importantes para o cenário global devido às decisões errôneas tomadas nos últimos anos. Se mantenha bem informado sobre os assuntos europeus é de suma importância. Por isso, você precisa se inscrever e acompanhar cada novidade da geopolítica europeia e mundial. Muito obrigado e forte abraço.